Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem essas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram assustados e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Preste atenção no versículo 16. Durante 40 dias. Quantos dias? 40. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Eu vou parar aqui, irmãos. Eu vou parar aqui porque você já conhece essa história. Dificilmente alguém não conhece a história de Davi e Golias. Davi, o pequeno jovenzinho, o jovenzinho de baixa estatura, de pequena estatura, ruivo, e o gigante Golias. E eu quero, embora muito conhecido esse texto, Deus tem algo assim para partilhar comigo e com você essa noite. Queridos, Saul, o rei, e seu exército, junto do seu povo, os israelitas, estavam vivendo um confinamento. Eles estavam confinados em uma colina. E Golias e o seu povo, os filisteus, estavam em outra colina. E um impasse se formou porque os filhos de Israel saíram com o rei para a guerra. E eles iam enfrentar os filisteus. Só que eles não contavam que do meio dos filisteus saísse um homem de 2,90 metros. Um gigante. Golias, pelo que se narra, era grande para cima, era grande para os lados. Ele era não só apenas alto, ele era muito forte. Você ouviu aqui a leitura que a Bíblia faz questão de narrar só o equipamento de guerra de Saul, o peso da lança, o peso do arco, de tudo que ele carregava. Esse homem era muito forte, meu irmão. Esse homem era um gigante. E esse homem se levantou, escuta, a nação de Israel junto do seu rei, o exército de Israel estava posicionado para a guerra. Eles foram preparados, apóstolo, para guerrear e vencer, porque ninguém que sai à guerra sai pensando em perder, não é verdade? Ninguém que sai à guerra sai pensando em perder. Eles foram se posicionaram pensando em quê? Em vencer a guerra. Mas eles não contavam com o inesperado. Que foi o inesperado? Diga comigo, um gigante. Um gigante. Eles não contavam que do meio do exército inimigo fosse aparecer um gigante. E o gigante fez uma proposta. Olha só. Por que vocês são posicionados para a guerra? Eu sou apenas um.
Eu não vou lutar com todos. Eu quero apenas um homem. Olha o desafio do gigante. Olha o desafio do opositor. Eu quero apenas um homem que lute comigo. Porque eu sou apenas um. Eu sou grande, mas sou um. Eu quero apenas um homem que lute comigo. E se esse homem me vencer, todo o meu povo se tornará escravo de vocês. Mas eu preciso que um homem me vença. E o texto diz que todos os dias, de manhã e à tarde, Golias saía, se posicionava de frente para a colina onde estava o exército de Israel e gritava essa afronta: cadê aquele que vai me derrotar? Cadê aquele que vai me vencer? Cadê aquele que vai me enfrentar? Agora, queridos, o que me chamou a atenção e me fez estremecer de alegria foi que no versículo 16, o texto diz: durante 40 dias. Nós não falamos em outra coisa no Brasil a não ser a quarentena. E eu estive contando do dia do início do isolamento para hoje, contam-se 35 dias. Anote aí, hoje fazem 35 dias a contar do dia oficial do isolamento até hoje. Do dia que foi dito: a partir de amanhã as escolas não abrem. A partir de hoje as escolas não abrem. Desse dia até hoje conta-se 35 dias. E no Brasil não se fala outra coisa a não ser na quarentena. Estamos na quarentena. Ninguém pode sair nas ruas porque estamos isolados. Isolados por quem? Pela quarentena. Por causa do quê? Por causa de um vírus chamado Golias. Não, apóstolo, o nome do vírus é Covid. É Covid hoje, no nosso século. Mas no período de Davi, se ele estivesse aqui, ele diria para nós: eu já enfrentei algo parecido com o Covid. Porque ele também estava colocando toda uma nação de quarentena. Foram 40 dias. Se você prosseguir na leitura comigo, no versículo 25, havia comentário entre os israelitas e eles diziam: quem é o homem que vai vencer esse gigante? Olha, não se sabe, não se diz que o rei vai recompensar quem vencer esse homem. Quem será o homem que vai vencer esse gigante? Escuta, queridos, por 40 anos, por 40 dias, houve uma expectativa no coração dos israelitas. Quem é o homem que vai vencer Golias? Quem é o valente que vai dar fim a essa afronta? Quem é o valente que vai dar fim a esse isolamento que estamos vivendo? Porque estamos presos aqui, não podemos sair. Se sair, ele nos mata. O nosso exército não pode lutar contra ele. Ele quer um homem para lutar com ele. Não tem ninguém que enfrente ele. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quem é a nação de Israel aqui descrita na Bíblia hoje? Nós, a humanidade. De um lado, há aqueles que dizem: já deu ruim. Do outro lado, há aqueles que dizem: meu Deus, quando é que vai se descobrir uma vacina? Gente, não tem um remédio? Gente, mas o governo não vai dar jeito? Gente, quem será? Agora a expectativa enorme está em cima do atual ministro da Saúde. Vamos ouvir o que vai dizer o ministro da Saúde. Que normas serão passadas? O que vai acontecer conosco? Quem será que vai deter esse mal, esse gigante chamado Covid-19? Eu quero pregar uma palavra muito dentro dos nossos dias. Querido, escuta uma coisa. Golias prevaleceu por 40 dias até encontrar uma igreja chamada Davi.
Eu vou repetir. Golias prevaleceu por 40 dias até se deparar com uma igreja chamada Davi. Quem era Davi? Davi era o improvável. Quem era Davi? Não tinha nome como seus irmãos, que tinha nome. Eliabe era o mais velho, Abinadab o segundo, Samá o terceiro. Eliabe, Abinadab, Samá eram grandes, eram guerreiros, tinham nome, tinha porte de guerreiro, sabia lidar com armas, tinha preparo, fazia parte do exército do rei Saul, eram treinados para a guerra. E quem era Davi? Davi era você, era o improvável, era aquele que ninguém vê, era aquele que ninguém enxerga, é aquele que ninguém dá crédito, mas era aquele que tinha uma vida de intimidade com Deus. Quem era Davi? Davi era o desconhecido. Davi era o desconhecido. Davi não tinha nome, querido. Quem era Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé. É o que a Bíblia diz. Diferente dos seus irmãos, Davi era ruivo. Davi era baixinho e ruivo. A Bíblia destaca essa característica física de Davi, porque ele era diferente de seus irmãos. Contam os historiadores que muito provavelmente Davi era um filho bastardo de Jessé, porque próximo ao povoado onde morava Jessé e seus filhos, havia ali um povoado de albinos. Havia ali um povoado de albinos. Uma pequena aldeia de albinos tinha ali, próximo onde morava Jessé. Então, muito provavelmente, especulam os historiadores, Davi devia ser filho de uma das mulheres albinas com Jessé. Era o filho bastardo de Jessé. Davi era o caçula, o único diferente de seus irmãos. Era desprezado pelos seus irmãos e esquecido pelo seu pai. Davi nunca foi lembrado pela sua família e nem davam caso nenhum de Davi. Nunca faziam fé, nunca fizeram fé. Davi não foi o filho querido, Davi não foi o filho esperado, Davi não foi o filho lembrado. Eu não estou acrescentando uma vírgula sequer. Quando você estuda a história de Davi, você percebe que Davi lidava com a indiferença. Davi lidava com demandas de rejeição. Porque é nítido aqui, os seus irmãos o rejeitam quando ele chega e o desprezam. Quem é você, Davi? Sai daqui. Vai cuidar da meia dúzia de ovelha lá de nosso pai. Quem é você para estar aqui, Davi? Em contrapartida, o pai de Davi também não fica muito atrás, ele não despreza Davi, mas ele também não lembra de Davi. Ele não despreza, mas ele também não lembra, ele esqueceu de seu filho em uma das ocasiões mais importantes da vida da família, quando receberam a visita ilustre do profeta Samuel. Olha, queridos, ninguém esquece um membro da família em um momento desses, principalmente quando a visita diz: estão aqui todos os teus filhos? Não falta mais ninguém? Samuel teve que lembrar para Jessé: olha, deve ter alguma coisa de errado, porque o que eu vim fazer aqui não é com nenhum desses teus filhos aqui. Você deve ter algum outro filho. Samuel teve que lembrar para Jessé. Eu quero só que você entenda o quanto Davi era querido, quanto Davi era valorizado, o quanto Davi era lembrado. Ele era rejeitado pelos seus irmãos, esquecido pelo seu pai,
um filho caçula, vivia onde? No meio do campo. Fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. Não foi treinado, não era separado para ser treinado para exército, certamente porque olhavam para Davi e dizia: esse aí, soldado, não tem chance. O que esse aí, soldado, não dá, olha o tamanho dele. Não dá, olha o tamanho desse menino, nem cresceu. Se tão ruim que nem cresce. Aí o máximo que ele pode fazer é ficar lá no meio do mato e cuidar de ovelha mesmo. Fica lá no campo e cuida de ovelha, que é o máximo que ele vai conseguir fazer na vida. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O problema não é o que fazem com você. O problema é o que você faz com o que fazem com você. Eu vou repetir. O problema não é o que fazem com você, o problema é o que você faz com o que fazem com você. Davi era o improvável. Davi era o rejeitado. Davi era o preterido. Davi era o esquecido. Mas embora homem na Bíblia não simbolize a figura da igreja na Bíblia sempre é simbolizada por uma mulher, mas eu vou puxar aqui a pessoa de Davi e vou colocá-la no papel da igreja. Por 40 dias, uma peste chamada Golias acuou uma nação inteira, acuou um exército inteiro, confundiu, desbaratou, causou espanto e terror. Eu fico imaginando, querido, nós estamos 35 dias de isolamento. E já saíram muitas brincadeiras na internet. Ai, tem gente surtando, querendo fugir, porque nós estamos 35 dias confinados. Eu quero só que você pense na situação do povo de Israel. Eles ficaram por 40 dias presos em uma colina. A nação de longe observava o seu rei e os seus soldados, e via os soldados e o rei acuados, atônitos, sem saber o que fazer. Eu imagino se os soldados e o rei estavam assim, que fará o povo? Se o rei e os soldados estão aterrorizados, que fará o povo? Mas escute. No 40º dia, chegou uma igreja lá. E essa igreja se chamava Davi. Davi era improvável. Não era soldado. Não tinha certificado de treinamento. Não tinha vestes nem estatura de soldado. Não tinha armas. Nunca tinha saído a um combate. Não era listado na tropa do rei. Mas Davi tinha o que a igreja de Jesus precisa assumir. Queridos, eu tenho certeza de que Deus está permitindo essa situação para forjar uma igreja ousada, forjar uma igreja ativa, forjar uma igreja que sai portas afora para calar a voz do seu adversário. Igreja, chega! Chega, é hora de dizer chega!
Chega de nos submetermos às afrontas dos Golias que nos cercam. Chega de nos curvarmos egoisticamente. Chega de nos curvarmos com medo. Chega. Deus está chamando ao vale a sua igreja. Vem, Davi. Vem, Davi. Sai, Davi. Vem. A Bíblia diz que a humanidade anseia e aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe quem vai paralisar essa praga? Os Davis dessa geração. Sabe quem vai dar resposta para as autoridades? Os Davis dessa geração. Não é Saul, não é o exército de Saul, são os Davis, querido. Aqueles que não têm uma arma em punho, aqueles que não têm título, aqueles que não têm reconhecimento de nobreza, mas têm uma vida de intimidade, têm currículo em Deus. Deus está forjando a sua igreja. As igrejas nunca alcançaram tantas pessoas como tem alcançado agora. Porque Deus arrancou as igrejas dos templos. Tem sido muito difícil para nós. Mas nós vemos, quando eu pensar na igreja, o que será da igreja? A igreja vai parar? Não, pelo contrário. Aí é que a igreja está avançando, porque a igreja está entrando nas casas, está entrando nos lares, famílias estão recebendo oração, pessoas estão sendo curadas dentro da família, outros têm se reconciliado com Deus através das lives. Deus está chamando a peleja os Davis dessa geração. Você é um Davi. Você é um Davi. Essa manhã nós estivemos em mais uma manhã de oração e jejum. E nós temos dito isso. Não é tempo de parar de orar. Não é tempo de parar de orar. Não é tempo de parar de orar. Tem outro jejum, tem um jejum marcado. Eu tenho ouvido aí pelas redes sociais, jejum 1º de maio, maravilha, 1º de maio a gente jejua também. Mas por que não continuar jejuando agora? Por que parar de dobrar os joelhos agora? Golias ainda está aí do lado de fora. Nós ainda estamos em quarentena. Quem vai pôr fim nessa quarentena são os Davis dessa geração. É o clamor da igreja, é o posicionamento da igreja. Davi, diante de Golias, tomou posição. Quando ele chegou naquele lugar, diz o texto, o exército estava recuado. Ele chegou, narrando para você detalhes do texto. O texto diz que Davi chegou e estava conversando com os seus irmãos. Enquanto ele conversava com seus irmãos, saiu Golias do alto da outra colina e bradou o seu grito de afronta de novo. Quem é o guerreiro de Israel? Quem é o guerreiro de Saul que vai me enfrentar e me vencer? Onde está no meio desse exército um só que possa me vencer? Ai, irmãos. Ai, irmãos. Quando Davi ouviu essa palavra, ele disse: o quê? O quê? Quem é esse incircunciso? Quem é esse louco? De quem que vocês estão correndo? Vocês estão saindo da linha de batalha por quê? Vocês estão com medo do quê? Vocês estão se acuando por causa do quê? E disseram para Davi: cala a boca, Davi vai embora. Ele disse: não vou não. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Israel? Escuta, Davi não estava falando daquele exército ali, porque ele nem fazia parte daquele exército, e aquele exército estava acuado.
Davi estava se referindo ao exército do Deus de Israel. Quem é esse incircunciso filisteu? Incircunciso por quê? Ele estava dizendo: quem é esse homem sem aliança? Quem é esse estrangeiro? Quem é esse peregrino estranho? Esse homem que não tem pacto com Deus de Israel? Quem ele pensa que é? Para se referir dessa forma ao povo a quem Deus ama. Escuta, querido, uma coisa. Você não vai enlouquecer. E nem vai adoecer. Estão dizendo que a situação do Brasil vai ficar pior do que antes, que o Brasil vai quebrar, que a economia do Brasil e que não sei o que, e eu tenho baixado decretos contrários a esse. Nós viveremos milagres sobrenaturais. Aleluia. A nossa nação vai experimentar uma prosperidade que nunca experimentou antes. O que vai acontecer será sobrenatural. Quem é a igreja? Quem é Davi? Diga amém. Amém. Aleluia. Mas como, apóstola, não é natural? Não é natural. Um homem sozinho, sem treinamento, venceu um gigante sem arma. Também não era natural. Eu não estou falando a naturais, porque o natural não discerne as coisas do Espírito. Você quer andar pelo natural? Então fica em casa guardado, com medo, cobre a sua cabeça, fica morrendo de medo, você vai enlouquecer e adoecer. Eu não estou falando para você ir para as ruas, eu estou falando para você erguer a sua cabeça e começar a declarar dentro da sua casa saúde, paz, vida longa, prosperidade, presença de Deus, alegria, gozo e paz. Tua casa não é sede de loucura. A tua mente não é sede de loucura. Coloca a mão no teu coração, diga: o meu interior não é um lugar para loucura. Eu não vou enlouquecer. Eu não vou contrair doenças. Olha, no início dessa história toda de quarentena, eu disse isso. Lá no comecinho eu falei: olha, queridos, esse Covid-19 está vindo, vai passar. Mas escute uma coisa. Quando essa história passar, nós trabalhamos com cura interior. Quando essa história passar, o que vão surgir de casos de pessoas que vão ter, infelizmente, desenvolvido síndromes de pânico. Pessoas que vão desenvolver distúrbios de ansiedade. Pessoas que vão desenvolver doenças emocionais. Que isso está profetizando? Não, eu estou dizendo que é lógico. Sabe por quê? Porque a mídia trabalha para nos enfermar, trabalha para nos adoecer. Você liga a TV, você liga a internet, é só desgraça, é só miséria. Morreram tantos, enfermaram tantos, tem mais tantos contaminados e morreram tantos. Parece que tá lá fora, tá todo mundo morrendo, não tem outra solução, tá todo mundo morrendo. Escuta, escuta o que eu vou lhe dizer, escuta. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar a igreja do Deus vivo? No Brasil existe uma igreja que ora, existe uma igreja que jejua, existe uma igreja que paga preço. E a Bíblia diz: muito pode em seus efeitos a oração do justo. Muito pode. Sabe o que é isso? Um justo orando numa casa. Mas apóstolo, aqui na minha casa sou só eu de crente, não tem problema. Diante daquele exército inteiro só apareceu Davi. Não tinha muito, só tinha Davi. Deus só precisa de um. Você vai paralisar a loucura que vinha em direção à sua casa. Você vai paralisar a sentença maldita que vinha em direção à tua casa. Você vai paralisar toda a herança
maldita que vinha em direção à tua descendência, você vai paralisar. Diga: aqui não. Aqui não. Aqui tem Davi. Aqui tem homem e mulher de intimidade com Deus. Aqui não. Eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte, querida. Saul era um rei humano, né? E nem foi dos melhores assim, né? Israel teve outros reis muito melhores que Saul, incomparavelmente, a começar pelo próprio Davi. Mas Saul tinha recompensa para o homem que assumisse a sua guerra. Já pegou? Eu vou repetir. O rei Saul tinha recompensa para quem lutasse a sua guerra. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Saul, sendo quem era, soube recompensar aquele que lutou pela sua guerra, o que terá o homem que vencer a Golias? O rei disse que vai isentá-lo dos impostos, a ele e a sua casa. Ele vai morar no palácio e ainda será genro do rei, que ele vai casar com uma de suas filhas. Saul era um homem mau, mas ele soube recompensar aquele que lutou pelas suas guerras. Igreja, Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Rei de toda a terra. Escuta, igreja, não cansa, não para, não desiste, não sai da tua posição, porque o Rei tem recompensa boa para aqueles que lutarem a sua guerra. Que guerra é essa de Deus, apóstola? Ser luz, brilhar, apontar o caminho, ser braço de Deus, ser boca de Deus, denunciar o pecado, apontar o caminho para a luz, aborrecer o mal e abraçar o bem. O rei tem recompensa para quem lutar a sua guerra. E essa recompensa vai chegar até você. Diga aleluia. Aleluia. Essa recompensa vai chegar até você. Porque você é alguém que decidiu lutar a guerra do rei. Eu não pelejo por esse mundo, eu não guerreio por aqui. Minha guerra, meu reino não é daqui, meu reino é do céu. E a minha guerra eu guerreio de outras formas. Como é que é aquela música que nós cantamos? Não, improvável na outra que fala as guerras que a gente cantou muito hoje. Como é que é? Como é que é? Vamos lá? Assim que luto minhas guerras. Você sabe, canta aí. Olha a fala de quem sabe. Assim que luto minhas guerras. A gente cantou muito hoje de manhã isso. Não é contra a carne nem contra o sangue. Assim que luto minhas guerras. Oh. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Mais uma vez parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que venço minhas guerras. Declare. Assim que venço as minhas guerras. Assim que venço minhas guerras. Assim que eu luto as minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Não é contra a carne nem contra o sangue.
Vocês podem se sentir cercados. Eu não. Eu estou guardado. Aleluia. Eu quero dizer a você que Deus essa noite está alcançando com essa palavra. Você vai parar de lutar com a força do seu braço. Enquanto você continuar tentando lutar com a força do seu braço, você vai perder. Porque as nossas guerras não são contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Não é ninguém que vai vencer essa situação. Quem vai vencer esse páreo é a igreja de Jesus. É a igreja do Senhor. São cadeias espirituais que vão se quebrar, estão se quebrando já. E essa praga, esse mal vai embora da nossa nação. Não haverá todo o índice de mortalidade previsto. Não haverá. A Bíblia diz que a maldição posterior, a profecia posterior, ela anula a profecia anterior. Então eu estou dizendo, não haverá esse índice de mortalidade. Não haverá. Não haverá. Não haverá. Se abriram covas mesmo de fatos, que eu não sei se é fake news ou não, mas se abriram covas para estimar a quantidade de mortos ou alguma coisa parecida, vão se frustrar porque não haverá esse alto índice de mortalidade, porque a bênção do Eterno está sobre os muros da nação brasileira. E há Davis aqui, tomando posição nessa guerra. Há Davis aqui dizendo para Golias, parece que estou cercado. Só parece, porque na verdade, eu estou guardado pelo meu Deus. E você, Golias, quem é você para tentar me tocar? Queridos, o Senhor te chama essa noite a retomar o teu lugar no corpo. Eu falo mais uma vez com você. Improvável, mas escolhido. Improvável. Minha história tem tudo para dar errado. Minha história tem tudo para dar ruim. Eu, quando penso que estou de pé, estou caindo, eu sou fraco, eu não consigo. É com você que Deus está falando, Davi. Se coloque de pé, Davi. Se posicione, Davi. Cadê você, igreja de Jesus? Se coloque de pé, porque Ele vai sentir encher de coragem, de ousadia, de autoridade, de intrepidez. E você vai se levantar para dizer quem é esse incircunciso vírus para vir afrontar o povo brasileiro, especialmente o povo de Deus desta nação. Tem Davi aqui. Eu quero te convidar, se você assiste comigo essa live, cante comigo essa música. Declare isso para você mesmo. Encha o seu coração dessa certeza. Depois que nós cantarmos, eu quero fazer uma oração com você. Vamos adorar o Senhor, porque eu estou falando com os improváveis de Deus, mas escolhidos. A igreja vitoriosa, ousada. A igreja operosa, não tímida, muito menos medrosa, que já está saindo a linha de combate. E muito mais quando tudo isso passar. Se tem alguém do seu lado, diga: ninguém segura a gente mais. Diga: ninguém segura a gente mais. Ninguém segura a gente mais. Uhul! A igreja que vai para a linha de combate dizer: tu vens contra mim com varas e lanças. Tu vens contra mim com ameaças de morte, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Adore conosco. Aleluia.
alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Você. Guerreiros de oração, aleluia, posicionados, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Eu quero orar com você. Mas antes eu quero falar a você que está calando a sua voz profética. Aleluia. 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 Deus está falando com você que o medo está calando a sua voz profética. E o manto que há sobre a tua cabeça, e a unção que foi derramada sobre ti, assim te pergunta o Senhor: onde está? O que tu tens feito da investidura de Deus sobre ti? É agora, na adversidade, que você tem que lançar mão do seu manto. É agora, na adversidade, que você precisa lançar mão da vara, do cajado e do manto e governar. Porque Deus nos fez para governar. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Cadê? Tem um aí? Aleluia. Aleluia. E nós somos filhos dos homens e filhos do Deus que criou a terra. Deus está falando com você. E você sabe que é com você, porque o Espírito de Deus já se revela a você aí onde você está. Assim diz o Senhor: apresenta-me o teu manto, apresenta-me a tua vara, diz o Senhor. Onde está o teu cajado? Onde está o teu cajado? Por que você tem abaixado a tua cabeça?
afronta. Porque como o exército de Israel, você tem recuado e tem se acuado. Se os guerreiros na hora da afronta avançam, o posicionamento de um guerreiro de Deus é avançar, não é recuar. Em nome de Jesus, saia dessa posição de covardia, de medo e de rendição. O único que você vai se render é ao Rei dos Reis. Aleluia. E Senhor dos Senhores. Aleluia. Deus está cobrando a tua autoridade sacerdotal, profética, ministerial. Deus está alinhando a sua igreja. E você, nesse alinhamento, vai recuar? E você, nesse alinhamento, vai se afastar? Ou vai se apresentar ao Rei? Eu quero orar nesse momento por aqueles que serão restaurados essa noite. Você está assistindo essa live? Vá colocando aí, eu. Escreva aí mesmo, profeticamente, como um alistamento. Estão colocando aí, Marilá? Vá colocando aí, eu. Vai dando o seu brado aí. Vai escrevendo. Enquanto você vai escrevendo, dando o seu brado, tipo, e se posicionando, o Senhor vai te restaurar. Aleluia. Aleluia. É com você. Oh, é com você. Aleluia. Mas vencedor em ti, montanhas estremecem, demônios a fugir. A missão do nome dele é de majestade. Não há nada de inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. 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 Os guerreiros. Aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. A Bíblia diz, eu estou insistindo, porque Deus está trabalhando nessa noite em restauração. Deus está restaurando altares quebrados. Deus está realinhando o seu exército. Você não entende essa situação toda. É o general passando em revista o seu exército. Deus pegou o seu grande exército e fez com ele o que quis, o que ninguém jamais na história imaginou que fosse acontecer. Colocou cada soldado no seu posto.
Sabe por quê? Porque no meio da multidão pode passar algum soldado desapercebido. Oh. Você entende isso? Porque no meio da multidão tá todo mundo levantando a mão, né? Na igreja e você levanta também. Tá todo mundo cantando, né? Aí você canta. Todo mundo vai à igreja no domingo da sua casa, você também tem que ir, né? Pra ficar chato, né? Os apóstolos vão perguntar por você, os pastores vão perguntar por você, seu líder de célula vai perguntar por você. Escuta. Não vês que é o Senhor passando em revista o seu exército? Não tem ninguém te vendo, não tem ninguém te cobrando nada. Ninguém está vendo se você está levantando a mão, se você está dando glória, se você está glorificando, se você está recebendo, ou se você está com o telefone ou a televisão ligada, indo lá na cozinha pegar alguma coisa, se você parou para cultuar. Não tem ninguém vendo, mas os olhos do general estão sobre o seu exército. E ele está passando em revista os seus soldados, procurando os Davis desse exército. Cadê aqueles que não se acuam? Cadê aqueles que não se recuam? Onde estão os pequenos, improváveis, mas ousados, intrépidos, apaixonados pelo Senhor da guerra? Aleluia. Apaixonados pelo Senhor do combate, a ponto de dizer: quem é esse incircunciso? Filho do exército do Deus vivo. Esse homem não conhece Deus, eu conheço. Porque conheço Deus, eu venço Ele. Querida, eu não estou te vendo. Onde você está? Eu não sei que nível de atenção você está dando a esse culto, a essa palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa, soldado. Os olhos do general do exército estão passeando por toda a terra, procurando os Davis dessa geração para usar. Os outros vão até fazer parte do exército, mas quem vai fazer história são os Davis. Não estou falando de ficar famoso. Eu estou falando de fazer história com Deus. Eu quero orar com você. Você que diz sim, eu. Levanta sua mão e se rende para o general. Você aí, Davi, nos campos, sozinho aí na sua casa. Tem ninguém te vendo. É assim que o general gosta. É com você. Você que já entendeu que a hora que ele quiser, ele arranca o teu emprego. Ele te coloca em casa. Ele arranca tudo que temos. A hora que ele quiser, é só ele querer. Ele não quer. Ele é um pai amoroso. Mas você já conseguiu entender isso? Ou você ainda continua achando que você é intocável? Já deu para entender? Nesses 35 dias, que a hora que ele quiser, ele mexe com toda a estrutura da humanidade. Por mais rica que seja uma nação, ele mexe com toda a estrutura de uma humanidade. Já deu para você entender? Então feche seus olhos. Curva essa cabeça em reverência a esse Deus. E diga para ele: Pai, eu sou improvável, mas eu sei que sou escolhido, Senhor. Eu quero me posicionar no lugar que o Senhor escolheu para que eu me posicionasse. Vamos falar com Deus. Vamos orar.
Pai, nós oramos agora. Sim, queremos, Senhor, agora trazer esse tempo de aliança. Aliança, Deus, de aliança. Teus guerreiros, Senhor, que estão agora refazendo aliança com o Senhor. Porque estamos, Senhor, entendendo que o Senhor nos habilitou, que o Senhor nos capacitou, que o Senhor nos ungiu, que o Senhor nos separou como seu povo, como guerreiros do Senhor, como aqueles que vão trazer aliança, que vão lutar a tua guerra, que vão guerrear, Senhor, uma guerra santa, uma guerra contra um adversário, contra o mundo, contra o pecado, uma guerra que se vence em santidade. Então ergue esse guerreiro, levanta esse guerreiro que agora refaz a aliança, ainda que por um tempo estava escondido, mas Senhor tem experiência contigo, tem experiência no secreto. O mesmo Deus que já usou vai usar mais uma vez, o mesmo Deus que levantou para vencer um urso, vencer um leão, agora também levanta para vencer gigantes. Então, Senhor, ergue esse guerreiro, ergue a tua igreja. Meu Deus, que nós agora proclamamos e profetizamos a vitória do povo de Deus, a vitória da igreja do Senhor, a vitória sobre nosso gigante, sobre esse gigante que se levanta contra a humanidade, contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a nossa nação, que bate em retirada. O nosso Deus é quem paralisa toda a ação desse gigante. Assim como o Senhor orientou a pedra de Davi, assim como o Senhor deu peso e força naquela pedra para que acertasse a fonte, para que derrubasse aquele gigante, é o mesmo Deus que vai liberar poder para paralisar a enfermidade, dando sabedoria, dando entendimento. Nós oramos, nós profetizamos que toda praga não chegará à nossa casa, que as palavras proféticas, as palavras que estão sendo lançadas, as sentenças que são contrárias, não chegarão à nossa nação. Nós vamos passar por esse tempo da enfermidade, nós vamos vencer essa enfermidade, não haverá a mortandade, não haverá a peste acabando e sucumbindo, não haverão o tempo de assolação financeira, econômica. Sim, nós vamos vencer. Nós proclamamos, lançamos o decreto de vitória em nome de Jesus. Amém. Aquele que é poderoso para revelamos, vencer. Deus, no teu Aleluia. exército todos os Davis que até esse momento, Pai, estavam desalinhados do teu comando, meu Pai. Entra na casa da tua filha, vai de encontro a ela, meu Senhor. É um soldado e deseja se colocar de volta no exército. Segura pela mão, meu Senhor, e recoloca a tua filha de volta na posição da qual ela nunca deveria ter saído, meu Pai. Da força, da coragem, intrepidez, como houve em Davi, para tua filha encarar essa situação, fazer o caminho de volta e se colocar na posição que o Senhor a deixou para que ela ficasse. Abençoa esse teu filho, meu Pai, que se arrepende, mas que se sente desanimado, que se sente sem força. Meu Deus, entra onde nós não podemos entrar. Espírito Santo, vai onde nós não podemos ir. Entra no mais do interior deste homem, desse jovem. Suscita força, Pai. Suscita ânimo, meu Senhor. A mesma ousadia que houve em Davi, coloca no teu filho, meu Pai, para que ele possa fazer todos os caminhos de volta necessários, para que ele se coloque na posição que o Senhor tem para ele. Deus, que os teus filhos que são teus não se percam, mas ao final dessa quarentena, assim como houve uma mudança de sorte na história daquele povo de Israel, porque Davi entrou na história, e quando Davi entrou,
O final daquela quarentena foi de vitória, Senhor. O povo não saiu daquela quarentena envergonhado nem escravizado, porque Davi entrou naquela história. O povo fechou a quarentena em vitória. Pai, da mesma forma, a tua igreja se coloca como Davi dessa geração. Nos colocamos orando, Senhor, e te pedindo em nome de Jesus, que ao final dessa quarentena hajam despojos da guerra. Senhor, aquele que estava no início da quarentena, nem pelo vírus, mas já vinha adoecido emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Senhor, sejam restaurados agora, em nome de Jesus. E quando essa quarentena passar, Deus, essa quarentena termine com um saldo tremendo de vitória, salvação, conciliação, libertação e prosperidade. Amém. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos aqueles que oram conosco agora, guardando casa, mente, coração e todos os entes queridos, no nome de Jesus Cristo, o Senhor da nossa guerra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dá um glória aí bem alto, meu querido. Oh, glória. Aleluia. Nosso apóstolo vai encerrar aqui este culto. E eu quero dizer a você que terça-feira é o aniversário do nosso apóstolo querido. Desde já, né? E vai ser um aniversário assim que ainda vai estar, Quarentena. dentro desse período ainda, dessa quarentena que você vai ver. Você vai ver, se tiver alguém do seu lado, diga pra ele, deixa chegar a 40, deixa chegar, deixa terminar a quarentena. Fala pra quem tá do seu lado, deixa terminar esse prazo. Você vai ver como é que eu vou sair da quarentena. Ninguém vai me segurar, oh glória! Porque eu saio daqui como saiu o povo de Israel, com saldo positivo, em nome de Jesus. E terça-feira, o meu amado, que também é seu amado pastor, vai fazer aniversário, né, meu amor? Terça-feira vai soprar velhinha, não é velhinha, ok? Vai soprar a velhinha, eu prometo a você que eu vou dar muitos beijos nele. Você também, né, Duda? Vou dar. Por você. Mas se expresse, de alguma forma, marque a vida do seu apóstolo, porque terça-feira é dia de aniversário. Queridos, Vamos fazer um churrasco. é mesmo quem tá falando? Tio André e tia Adriano, tio Eugênio. Tem gente falando aí, André Mendes, a Duda tá falando. Eugênio, Adriana. Churrasco. Estão dizendo que vai fazer um churrasco. Vai ter churrasco, gente? Pode. Será, meu pai? Ô, glória! Queimar uma carne. 55, 50-50. Eita! Gente, que Deus abençoe você de uma maneira poderosa. Vamos encerrar esse culto assim, debaixo dessa unção. Vamos você, shalom! Shalom! Já vivi o tempo de sofrer, já vivi o tempo de sentir cheiro de morte, mas Jesus mudou minha sorte, minha vida mudou. Já vivi tristeza e solidão e até vontade de sorrir, já perdi o rumo e a direção, sem sul e sem norte, mas Jesus mudou minha sorte, minha vida mudou. Hoje sou livre pra adorar, pra perdoar de coração, ser feliz e começar. Será assim? Nova sorte, nova história, livre pra adorar, pra perdoar de coração, ser feliz e começar. Nova história, minha sorte mudou. Saldo positivo.
te louvarei, de todo o coração cantarei louvores a ti. Estou livre pra adorar, pra perdoar de coração, ser feliz e começar. Nova história, nova sorte, livre pra adorar, pra perdoar de coração, ser feliz e começar. Nova história, minha sorte mudou. Nova história, minha sorte mudou. Nova história, minha sorte mudou. Aleluia, viva! 2020, Uma aleluia. semana abençoada, protegida, guardada pelo Senhor, liberando palavra de fé, palavra de vida, palavra profética. Você que era improvável, mas escolhido por Deus glória. para ser um profeta dessa geração. Amém? Estamos em 2020, ano apostólico de Ruth. Ruth. Mudança de mudança sorte. de sorte. Aleluia. E não será diferente no final dessa quarentena. Anote isso essa noite. Haverá uma tremenda mudança de sorte na sua vida, na vida da sua família, na sua vida ministerial, na nossa vida enquanto ministério, enquanto igreja e no Brasil. Baixamos decretos de mudança de sorte. Minha história, Ele mudou. Glória a Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus, Aleluia. o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre a igreja do Senhor, Amém. no Brasil e espalhado sobre toda a face da terra, não só hoje, mas por todo sempre. Amém. Deus o abençoe. Beijo no coração. Aleluia.